Você acreditaria se eu te dissesse que o Brasil tem seu próprio caso Roswell? Em pleno sul de Minas Gerais, uma cidade tranquila, foi palco de um dos maiores mistérios ufológicos da história recente. O caso do ET de Varginha ainda intriga, divide opiniões e levanta suspeitas sobre o que realmente aconteceu ali em 1996. Entre relatos assustadores, movimentações militares suspeitas e um silêncio ensurdecedor das autoridades, surgem perguntas que, até hoje, permanecem sem respostas. Hoje você vai conhecer os detalhes dessa história real e tentar entender o que já foi revelado sobre esse mistério que assombra o Brasil há quase 3 décadas. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve no canal para se tornar um curioso também. Vamos lá. Era 20 de janeiro de 1996, um sábado comum na cidade de Varginha, quando 3 adolescentes, Liliane, Valquíria e Kátia, se depararam com algo que mudaria suas vidas para sempre. Segundo os relatos, elas viram uma criatura estranha agachada em um terreno baldio, numa região de mato. O ser parecia ferido, com a pele marrom e viscosa, olhos grandes e vermelhos e um cheiro muito forte que impregnava o ar. Em pânico, as meninas correram e contaram o que tinham visto. Em pouco tempo, a notícia se espalhou e a cidade virou um caos. Os moradores começaram a relatar luzes estranhas no céu, ruídos incomuns e aparições de soldados em locais onde normalmente não havia presença militar. Mas o que realmente chamou a atenção foi a entrada repentina de veículos militares em pontos estratégicos da cidade. Viaturas do exército e da polícia militar foram vistas circulando durante a madrugada, algumas até invadindo propriedades particulares. Moradores contaram ter visto soldados recolhendo algo estranho, e testemunhas afirmaram ter presenciado a captura de uma criatura viva e, depois de uma segunda criatura, já sem vida. O caso se tornou ainda mais grave quando um policial, Marco Eli Xerezi, que supostamente teve contato direto com uma das criaturas, adoeceu misteriosamente e morreu dias depois. A causa da morte, segundo o hospital, foi uma infecção generalizada repentina, mas sua família nunca acreditou nessa versão. Coincidência ou silenciamento? Esse foi o ponto de virada que levou o caso do ET de Varginha a ser tratado com ainda mais mistério. O silêncio das autoridades, somado ao envolvimento do exército, alimentou a teoria de que o governo estaria escondendo algo bem maior do que um simples mal-entendido. Com o passar dos dias, as versões sobre o que realmente aconteceu em Varginha começaram a se multiplicar. De um lado, ufólogos e testemunhas juravam que a cidade havia sido palco de um contato extraterrestre. Do outro, as autoridades tentavam explicar os acontecimentos como sendo fruto de enganos ou interpretações erradas. A versão oficial do exército alegava que tudo não passava de uma confusão. A criatura avistada pelas meninas, segundo eles, seria na verdade um morador com deficiência mental que costumava circular pela região, e os veículos militares estariam ali apenas para escoltar um comboio de rotina. Mas nada disso explicava os relatos sobre as criaturas capturadas, os soldados invadindo áreas residenciais ou a morte do policial. Além disso, várias testemunhas afirmaram que foram intimidadas ou silenciadas após contarem o que viram. Havia algo a mais por trás daquela história, algo que parecia estar sendo escondido. Com o passar dos anos, novas informações começaram a surgir, desafiando ainda mais a versão oficial. Documentários, livros e investigações independentes trouxeram à tona depoimentos inéditos e evidências que reforçavam a hipótese de um evento real e encoberto. Um dos momentos mais marcantes dessa retomada de interesse foi o lançamento do documentário Moment of Contact, em 2022, dirigido por James Fox. A produção reuniu depoimentos de ex-militares, médicos, bombeiros e civis que tiveram envolvimento direto ou indireto com o caso. Alguns relataram pressões do alto escalão para que não falassem sobre o assunto, enquanto outros contaram que viram o transporte de algo que não parecia humano, envolto em caixas metálicas ou lonas. As revelações recentes colocaram novamente os holofotes sobre o caso, sugerindo que há muito mais escondido do que se imagina, mesmo sem provas definitivas. O conjunto de evidências e o silêncio persistente das autoridades alimentam a suspeita de que o Brasil realmente teve contato com algo que ultrapassa os limites da nossa compreensão. Com o tempo, o caso do ET de Varginha ultrapassou os limites da investigação e se transformou em parte da cultura popular brasileira. A cidade
antes conhecida por ser um polo do café e do turismo rural, passou a atrair curiosos, ufólogos e até jornalistas internacionais. Surgiram museus dedicados ao caso, camisetas com o rosto do ET, passeios temáticos e até uma estátua em homenagem à criatura, instalada em uma rotatória da cidade. Varginha virou, aos olhos do mundo, um dos pontos mais emblemáticos da ufologia moderna. O caso inspirou livros, reportagens, músicas e até programas de TV, alimentando o fascínio nacional por histórias de contatos alienígenas. Mesmo entre os que não acreditam totalmente, a história continua a despertar curiosidade e um certo respeito pelo mistério não resolvido. Apesar das décadas que se passaram, as perguntas ainda ecoam. O que realmente foi visto em Varginha? Por que tantas pessoas de diferentes perfis contaram versões parecidas do que viram? Se tudo não passou de um mal-entendido, por que o exército se envolveu de forma tão intensa? Porque até hoje muitos arquivos permanecem fechados e testemunhas evitam tocar no assunto. O caso pode nunca ter uma conclusão definitiva, mas sua força está justamente aí, no silêncio, nas dúvidas, nas contradições e nos pedaços de verdade espalhados por relatos desconexos. O que aconteceu em Varginha em 1996 pode ter sido histeria coletiva, um experimento mal explicado ou um contato com algo que ainda não estamos prontos para entender. Mas a dúvida permanece viva, e talvez seja essa dúvida que mantém o mistério de pé até hoje. E você, acredita que o Brasil já teve um encontro com seres de outro planeta? Ou será que estamos diante de mais uma história que nunca será totalmente revelada? Quem acredita? Essas pessoas juram que o Brasil teve, sim, um contato extraterrestre real e que tudo foi acobertado. Muitos usam como base os depoimentos das testemunhas, principalmente das meninas e dos militares, além da morte misteriosa do policial Marco Elixerese. Alguns dizem, tem coisa ali que não fecha. Se fosse só um morador com deficiência, por que tanta movimentação militar? A família do policial nunca teve paz. Ele morreu dias depois de capturar o ser. Muito estranho. O governo abafou geral. Não seria a primeira vez que isso acontece. E quem duvida da história? Já outros acham que tudo não passou de histeria coletiva ou confusão. Dizem que a mídia sensacionalizou demais e que a cidade entrou em um estado de paranoia. Frases comuns são: as meninas viram um cara sujo com problemas mentais e criaram uma história. A movimentação do exército era outra coisa. E o povo misturou tudo. Se fosse verdade, o mundo inteiro saberia. Não tem como esconder algo tão grande assim. Quem fica no meio termo? Tem também o pessoal que não bate o martelo, mas acha tudo suspeito demais para ser coincidência. Comentam assim: pode até não ser ET, mas tem algo ali que ninguém quer contar. A quantidade de testemunhas e o tempo que essa história resiste não é pouca coisa. Se fosse no ZEUA, já teria virado série da Netflix. Se você ficou intrigado com essa história e quer saber mais sobre os maiores mistérios do Brasil e do mundo, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Estamos chegando a quase 1000 inscritos. E você é muito importante para nós. A gente sempre traz conteúdos que despertam a curiosidade, mexem com o imaginário e fazem você ver o mundo com outros olhos. Inclusive, conta pra gente de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo. E claro, quero saber sua opinião. Você acredita que o que aconteceu em Varginha foi mesmo um caso de contato extraterrestre? Ou acha que tudo não passou de uma grande coincidência e muita teoria da conspiração? Deixa aqui nos comentários o que você pensa. Compartilha esse vídeo com alguém que adora uma boa teoria e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Porque por aqui a curiosidade nunca dorme. Obrigada por assistir e até amanhã.